Ok, então na última monitoria eu ensinei para vocês a relação de trabalho com força e deslocamento. A gente tem que trabalho é igual a força, vetor força, dot product com o vetor deslocamento. Chama ele D, deixa eu chamar de S, é melhor. Aqui. Onde essa coisinha daqui significa o dot product, que é o mesmo que produto escalar. Não confundir com produto com escalar. Isso aqui é produto escalar entre vetores. E funciona da seguinte forma. Eu vou ter o vetor f, que é formado por coordenadas u e v, o vetor s, que é formado por coordenadas. Bora, vamos fazer isso da forma geral. De forma geral, a gente diz que são três coordenadas. O vw e o vetor s, que é da a, b, c coordenadas. E aí, quando a gente faz o o produto vetorial não, tipo, o produto escalar entre eles, a gente vai ter que vai ser A vezes U mais V vezes B mais W vezes C. Esse aqui é o produto escalar. A gente também tem que essa multiplicação daqui é igual a o módulo do vetor de força vezes o módulo do vetor de deslocamento vezes o cosseno de θ, onde θ é igual ao ângulo dos vetores f e s. É um ângulo entre os vetores f e vetor s. Falei para vocês que o infinitesimal do trabalho vai ser igual a f vezes a derivada do deslocamento. E é aqui, nesse momento, que vai começar a explicação do porquê o trabalho resultante é igual a variação da energia cinética. Ok, vamos lá. Primeiro, eu preciso ensinar um pouquinho para vocês como é que funciona a integral. Eu já expliquei para vocês na minha primeira aula, a primeira monitoria, como é que funciona uma derivada. A gente tem que essas três regras básicas aqui da derivada, que é se a gente tem uma função, vamos supor, uma função x elevado a n. Aí a gente vai ter a derivada dessa função daqui, derivada de x elevado a n em relação a x, vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1. Outra regra da derivada, se x estiver multiplicado por um escalar, chamei esse escalar de lambda aqui, logo a derivada vai ser derivada de x elevado a n multiplicado por esse escalar lambda em respeito a x, é a mesma coisa que lambda vezes a derivada de x elevado a n. Ou seja, esse escalar que estava aqui dentro dessa função, esse escalar daqui, ele vai para o lado de fora da derivada. E aí a gente pode simplesmente removê-lo da função e fazer a derivada da função sozinho. E aí eu também ensinei a terceira regra, que é a derivada da soma. Se eu tenho derivada de uma função que é x elevado a n mais x, por exemplo, para colocar a regra geral, x elevado a n mais x mais 1, que seria a mesma coisa que x elevado a zero. X elevado a zero. A derivada disso daqui em relação a x é a mesma coisa que a derivada do primeiro termo, ou seja, derivada de x elevado a n em respeito a n,
a x, desculpa, mais derivada de x em respeito a x mais derivada de um em respeito a x. Aí isso daqui entra numa regra secundária, essa parte aqui, esse último termo, porque isso daqui é derivada da constante. E derivada da constante é igual a zero. Então, se eu tirar a derivada da constante em respeito a qualquer variável, nesse caso da gente igual a x, logo esse último termo daqui vai ser igual a zero, porque a derivada da constante é igual a zero. Mas aí, hoje, o assunto que eu tocar, ele mexe com integrais. E integrais, a gente vai entrar na parte básica dele, como é que ela funciona. Então, vamos lá. Primeira regra da integral. Vamos trabalhar com a primeira regra da derivada. Deixa eu escrever aqui em cima, só para deixar bem claro. Integral é o caminho reverso da derivada. Ou seja, se de um lado a gente integra para encontrar a função horária, por exemplo, vamos dizer que a gente tem a velocidade. Se a gente quer encontrar a aceleração, a gente deriva. Se a gente quer encontrar a função horária, a gente integra. E aí, vamos fazer integral de x elevado a n, por exemplo. Essa integral daqui vai ser igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E aí vai aparecer aqui do lado mais uma constante, que tem gente que chama de c ou k, independente. Mas isso daqui é o que importa por enquanto. Não vai aparecer essa parte daqui em física, pelo menos não nesse início. E essa é a primeira regra da integral. A gente integra x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, se eu estiver integrando, sei lá, integral de x ao quadrado, se é a mesma coisa que x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, que é igual a x ao cubo sobre 3. A segunda regra da derivada vai falar sobre a multiplicação por escalar. E a integral também vai respeitar essa mesma regra. Então, se eu tiver integral de lambda vezes x elevado a n, isso daqui vai ser igual a lambda vezes integral de x elevado a n. Opa, tem só um detalhe aqui que eu esqueci de escrever. Isso aqui é dx e aqui também tem um dx. Isso aqui é só parte da formalidade da integral, tá? A gente escreve esse dx aqui do lado, porque é como se fosse o infinitesimal dessa variável aqui, que é a variável que a gente está trabalhando. Mas ok, terceira regra da derivada também é respeitada pela integral, que é a integral de múltiplos termos. Aqui, x elevado a n, x elevado a m, isso daqui dx. Isso é a mesma coisa que integral de x elevado a n dx mais integral de x elevado a m dx. A gente vai trabalhar com essas regras. A gente vai voltar lá para física. A gente quer provar que o trabalho resultante é igual a variação de energia cinética. O que a gente sabe da energia cinética? Energia cinética, que a gente vai chamar de EC. Alguns livros chamam de K, alguns professores também chamam de K. Aqui escrito. Ela respeita essa fórmula daqui. EC
é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Temos também que só o trabalho é igual a multiplicação escalar do vetor força vezes o vetor deslocamento. E se a gente for usar só uma pequena parte desse trabalho, ou seja, um infinitesimal, a gente vai estar aqui variando o deslocamento. Então a gente vai utilizar também um infinitesimal do deslocamento. A gente sabe que, segundo a segunda lei de Newton, nós sabemos que essa força F, essa aqui, que a gente está utilizando, ela é igual a massa vezes a aceleração, o vetor aceleração. Se a gente for estudar as unidades disso daqui, a gente vai ver que a massa ela é em quilo e que a aceleração é metro por segundo quadrado. E a gente tem que tudo isso daqui é igual a Newton, que é a unidade que a gente usa para força. Ok. A gente vai usar essa informação aqui das unidades. Por quê? Vamos substituir essa segunda lei de Newton aqui nessa equação que a gente tem. Então a gente vai ter que o infinitesimal do trabalho vai ser igual a massa vezes aceleração vezes o infinitesimal do deslocamento. Ok. Mas aí quem é aceleração? Aceleração, a gente sabe que ela é igual à derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Então vamos substituir de novo. É igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Vezes o deslocamento, infinitesimal deslocamento. Vamos dar uma olhada aqui somente nas unidades. As unidades que a gente vai ter no final com o trabalho vão ser quilo vezes derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, aceleração, que é metro por segundo quadrado, vezes metro, que é do representante do deslocamento, o infinitesimal do deslocamento. Então a gente vai querer, no final, que a unidade seja quilo vezes metro quadrado sobre segundo quadrado. O que é que a gente pode fazer com essa informação? A gente tem IMD dV/dt vezes ds, com as unidades respectivas. Se a gente for tirar a unidade do trabalho, observando essa equação que a gente tem aqui, a gente vai ter que a massa vai ser em quilos, o dV/dt vai ser a mesma coisa que a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a aceleração, então vai ser metro por segundo quadrado, e aqui o terceiro T, que é o infinitesimal do deslocamento, que vai estar em metro. Se a gente for fazer a organização dessas unidades, a gente vai ter que a unidade do trabalho vai ser igual a quilo vezes metro ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Com isso, a gente pode fazer uma alteração aqui, dos derivados aqui, dessa forma. Quase trabalhando como se fosse uma fração. A gente pode alterar para ficar ds dt em relação ao t, no caso. E aí sim, a gente lembra que derivada do deslocamento em relação ao tempo, derivada da função horária. Logo, é igual a velocidade. E aí, com isso, a gente tem m vezes dv vezes v. Que é a mesma coisa que m vezes v vezes dv. E aí, aqui no meio,
tem a multiplicação escalar entre os dois vetores, que no caso vai ser o vetor v vezes o vetor infinitesimal v. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas esse daqui é o vetor v. E aí é como se eu estivesse pegando um outro vetor bem pequenininho na na base dele e chamando de v. Ou seja, é ele multiplicando por uma pequena partezinha dele. Pronto, agora com a equação final, nós temos dw é igual a m vezes v vezes dv. Mas a gente não quer dw, a gente quer w. E para achar w, a gente tem que fazer a integral de dw. E a integral dw é a mesma coisa que a integral aqui do outro lado, de mv vezes dv. Mas aí vocês lembram, de acordo com a segunda regra da integral, a gente tira o escalar de dentro da integral, vai ficar dessa forma daqui. E aí o escalar que a gente tem é esse m, que ele não é um vetor, ele é um valor escalar. A gente vai ter massa vezes a integral de v dv. E agora sim, a gente vai respeitar lá, aqui a segunda regra, vai respeitar aqui a primeira regra. E a primeira regra, ela nos diz que a integral de x dx aqui elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Aqui a gente tem m vezes v. Aqui tem um invisível, tá? Em cima tem um invisível. M vezes v elevado a 2 dividido por 2. E se vocês lembram, é justamente a fórmula da energia cinética. Vou pegar essa aqui, fórmula da energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Mas a gente não achou exatamente que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Que tem uma outra regra da integral, que é, no caso, a regra dos limites. A regra da integral fala sobre os limites. E aí, o que são limites? Não é o limite que a gente está usando no cálculo 1, nesse cálculo 1, para achar a derivada, não. É que é limite inferior e superior. Inferior e superior. E aí funciona dessa forma. Por exemplo, um gráfico, só para vocês entenderem. Vamos dizer que eu tenho essa função aqui, espaço pelo tempo, e ela encaminha da seguinte forma. Prontinho. Sendo que eu não quero estudar ela inteira. Eu quero estudar ela dentro de um espaço de tempo. Ou seja, nesse ponto daqui, A, e esse ponto daqui, B. Esses dois pontos, A e B, vão funcionar como se fosse limite da minha função. O limite do espaço que eu vou trabalhar. Então, se formos enxergar uma integral dessa função aqui, x função t, que é essa função aqui, ela vai ficar da seguinte forma. Integral de t elevado a n de t, respeitando os limites A e B. E aí, se formos fazer a integral dessa função, ela vai ser a mesma coisa que t elevado a n mais 1 sobre n mais 1 dentro do limite A e B.
que significa dentro do limite A e B? Que no lugar de ter a nossa variável, a gente vai colocar, vamos aplicar os limites. T e o B e o A. Dessa forma, vai ser o limite superior menos o limite inferior. E a gente pode simplificar isso daqui fazendo B menos A. Esse B daqui é elevado a N mais 1. Esse A também é elevado a N mais 1. Multiplicado por 1 sobre N mais 1. Beleza. Essa daqui é a regra respeitando os limites da integral. E aí, na realidade, essa função daqui que a gente fez aqui em cima, se a gente for ver dentro do limite de velocidade inicial e velocidade final, trabalho igual a massa vezes integral V dV dentro do limite I e F, que é a velocidade inicial e velocidade final. Simplificando, a gente vai ter que vai ser m ao quadrado e 2, respeitando os limites I e F, que aí vai ficar m vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, isso dividido por 2. E agora sim, se eu for fazer a distributiva, eu vou ter a massa vezes a velocidade ao quadrado final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. E aí eu posso dizer que isso é a minha energia cinética final menos a energia cinética inicial, que é a mesma coisa que a variação da energia cinética. E assim a gente termina como é a demonstração que mostra que lá em cima